No ateliê de hoje vamos ver a paixão que vem de dentro e se mostra visceralmente. Vamos conhecer a arte de Leila Grote Barra. Tudo bom, Leila? Tudo bem. Desenho desde que eu me lembro. Eu tinha uns 2 anos de idade, eu já tinha um lápis na mão e um caderno do lado. Tenho inclusive registros, assim, tenho meus cadernos, aqueles de desenho bem simples, desde meus 5, 6 anos de idade, guardado até hoje, tudo que eu fiz. E eu era uma criança um pouco solitária, assim, ficava mais na minha, no meu canto, então minha companhia sempre foi muito mais o que eu criava, desenhos, ou o que eu vi na TV, o que eu lia, do que outras pessoas. Isso também foi uma coisa que acabou me incentivando a seguir isso, porque mesmo durante minha adolescência eu continuei sempre muito mais interessada no que eu estava fazendo, no que eu podia criar. E eu tinha uma certa dificuldade para lidar com outras crianças, assim, com outras pessoas, daí eu preferia, assim, né, ficar no meu canto. Aí quando eu fui crescendo, era o meu norte, assim, era a única constante na minha vida que eu tinha sempre foi o desenho. Porque eu comecei desenhando, sempre desenhei. Aí com os meus 15 anos eu comecei a fazer aula com a Ariadne Decker, aula de desenho. Depois, num tempo, eu também comecei a fazer aulas de quadrinhos, eu fiz algum tempo, com o Daniel HDR, deu um curso de quadrinhos na Fevale. Daí eu trabalhei mais voltado para esse lado, a gente trabalhava figura humana, como é que funciona o quadrinhos, perspectiva, cenário, tudo que tem direito. E mais recentemente, há uns 2 anos atrás, eu comecei a fazer aulas com o Marciano Schmitz. Daí eu trabalhei a pintura a óleo. Até então eu só conhecia a pintura com tinta acrílica, porque é uma pintura mais prática, né? E daí com o Marciano eu comecei a ver as técnicas, aquelas bem acadêmicas, bem tradicionais de pintura, com tinta a óleo. Daí tu faz a base, primeiro trabalha sem cor, só com tons de uma cor só, depois tu vai adicionando as cores, muita camada. Fui fazendo essas minhas aulas, né, ao longo dos anos, assim, sempre. E daí, quando eu me formei no ensino médio, eu estava meio incerta ainda do que eu ia fazer. Mas incerta sim, incerta porque eu tinha medo, não tinha certeza como é que vai funcionar isso, né, como é que eu vou fazer. Mas acho que no fundo eu sabia que não tinha, a essa altura, assim, na minha vida, eu já sabia, não tem mais nada que eu possa fazer na vida a não ser fazer arte. Eu não me via fazendo absolutamente nada. Então eu fiquei um tempo parada, assim, e fui fazer o curso de artes aqui na Fevale. Quando eu gosto das coisas, eu sempre vou indo, assim. Eu adoro, eu fico muito feliz e eu tô sempre disposta, na verdade, a participar das coisas. Nem por interesse próprio, assim, mas se eu vejo que tem alguém que tá precisando de alguma coisa, se eu puder fazer, eu vou fazer, eu vou me dispor a fazer. Porque eu sou muito apaixonada pelas coisas que eu faço, principalmente a arte. Então, se eu vejo qualquer coisa que eu posso fazer pelos meus colegas, pelos calouros que entram no curso, sempre converso com os calouros, eu falo pra eles, se tu tem dúvida, tem alguma coisa que eu posso te ajudar. Se precisar de alguma coisa, fala comigo. Eu sempre tô assim, muito presente, porque eu preciso, assim, sabe? Me faz muito bem. Primeiramente, não posso deixar de mencionar as pessoas que me ensinaram, né? Tanto a Ariadne quanto o Marciano, principalmente, que foram as pessoas que me ensinaram mais desenho e pintura, me influenciaram muito no jeito que eu trabalho. Eu percebo muito isso, principalmente na maneira de mais técnico, assim, não tanto a nível de tema ou das coisas que eu pinto, mas a maneira de pintar foi completamente influenciada pela maneira que eles me ensinaram. Os materiais que eu uso também foram completamente por causa deles, sabe? Além disso, eu tenho uma ligação muito forte com a arte expressionista alemã. Gosto daquelas pinturas pesadas, riscadas, assim, meio obscuras, sombrias, assim. Gosto muito do Goya também, que é um artista espanhol bem antigo, assim, anterior até. Mas também gosto muito que ele tem umas séries de umas gravuras que são uns seres bizarros, umas coisas assim, eu amo de paixão, assim, essas coisas mais grotescas, assim, mais viscerais. E ele tem umas pinturas super pesadas também, mais do final da carreira. Gosto muito do Edvard Munch também, que é o pai do expressionismo, chamam ele, que é o cara do grito, né? Famoso. Mas mais assim,
que eu vejo que é mais visível no que eu faço hoje, assim, recentemente, principalmente nessa daqui, que tá aqui atrás, é a Adriana Varejão, que é uma artista brasileira aí da geração anos 80, 90, que trabalha muito com as carnes, que ela chama, e ela cria essas... Principalmente ela faz muitas vezes umas paredes, parecem paredes, ela faz pintura a óleo, assim, uma pintura bem tradicional a óleo, em cima de tela, sobre madeira, que parecem umas paredes, assim, de azulejo mesmo, e dela faz uns cortes nessas paredes. E de dentro desses cortes saem umas carnes, umas vísceras, sangue, assim, umas coisas super grotescas, assim, super bizarras. Eu tenho bastante influência também de alguma coisa assim de arte oriental, porque eu sempre fui muito ligada na cultura oriental, principalmente do Japão. Então tem alguns artistas de lá que eu acho muito interessantes, principalmente um cara chamado Takato Yamamoto. Ele é mais ilustrador, assim, ele faz mais desenho. E são sempre desenhos de umas criaturas, assim, é tudo muito bonito, assim, é muito belo. Uma arte que te dá... Ela é esteticamente extremamente agradável, só que as coisas que ele utiliza, ele faz umas pessoas, elas estão abertas, daí tem uns esqueletos saindo, tem umas tripas, tem umas coisas... Adoro tudo. E agora, recentemente, eu também estou começando a incorporar algumas outras coisas, uns elementos mais têxteis, assim, na minha obra, que eu vou começando a explorar depois que eu comecei a brincar com crochê, coisas novas. Aí eu descobri mais uma outra artista, que se chama Amy Long, o nome dela, e ela trabalha com feltro e com crochê. E com essas coisas ela cria estruturas que parecem estruturas do corpo humano, assim, ela faz instalações grandes, tudo com crochê e feltro, assim, tudo em tons de carne, amarelo, rosa, todos os tons que remetem realmente ao interior humano, tem tudo a ver comigo de novo. E são algumas referências fortes, assim, pra mim, no momento, que eu me lembro. Também gosto da Karin Lambrecht, que é uma artista daqui do Rio Grande do Sul mesmo, bem famosa. Ela usa sangue mesmo, ela usa sangue de ovelha, de cordeiro para fazer os trabalhos dela. E ela deixa o sangue jorrar, ela vai no momento de abatedouro, né? Vai nos abatedouros no momento que eles estão sendo abatidos e dela usa o sangue. Usa em vestidos, em telas. Ela usa muito pigmentos naturais, que são coisas que eu também comecei a explorar agora, mais recentemente. Então são várias pessoas que têm uma relação forte comigo. Atualmente, na minha produção, o que está sendo mais explorado é a pintura e alguma coisa do desenho. Mas mais o desenho a nível estrutural, assim, porque eu aprendi a pintar de uma maneira bem acadêmica, assim. Então eu sempre aprendi a partir do desenho para fazer tudo que eu faço. Então, nesse sentido, o desenho está muito presente. Qualquer coisa que eu vou fazer, eu sempre faço estudos antes, eu procuro imagens, eu peço para alguém posar para mim, eu sempre faço muito um estudo prévio do que eu vou fazer, para depois criar. Tecnicamente, sim, o que eu mais uso? Eu faço bastante pintura com tinta acrílica e pastel oleoso. Pastel oleoso é um material que é tipo um giz, assim, só que ele é à base de óleo. Então tu pode usar ele em cima de tinta acrílica, em cima de tinta óleo, que ele pega em cima de qualquer coisa. Mesmo em madeira, pega, parede, pega em qualquer lugar aquilo. Que também, também tem nessa pintura. Ela é um ótimo exemplo de tudo. E são, assim, materiais base para tudo que eu faço. Geralmente tinta acrílica e o pastel oleoso. Mas, porém, eu também exploro esse material aí, que também dá pra ver na pintura ali atrás, que é o poliuretano. Que isso se chama, na verdade, é espuma de PU. Trabalhei muito e trabalho nas minhas obras o interior humano. Isso começou... Inicialmente eu só fazia figura humana mesmo, sempre gostei de fazer. E daí começou a surgir o sangue, começou a surgir os machucados, as pessoas começaram a aparecer mais abertas. E eu comecei a estudar mais anatomia mesmo. Isso até veio uma coisa de casa, porque meu pai é médico e minha mãe é enfermeira. Então eu sempre tive um contato grande e menos
talvez assim menos traumático com esse tipo de coisa, porque na minha casa sempre foi muito natural falar sobre essas questões de dentro, porque era de trabalho, né? Tava sempre às voltas com isso. E daí eu comecei a olhar mais para as estruturas internas das pessoas e comecei a desenhar isso também, pintar, comecei a buscar mais referências para fazer. E tudo isso, aí eu comecei na figura humana, assim como eu falei, né? Fui trabalhando primeiro só a figura humana, daí eu comecei a abrir ela e revelar o que tinha por dentro. Daqui a pouco com o PU eu descobri, mas esse material eu posso trabalhar só com isso também. Então eu já fiz instalação que era só com o PU. Eu sempre fui muito de olhar mesmo pra dentro, porque eu sou uma pessoa muito introspectiva, assim, sempre fui, até porque passei muito tempo sozinha, enfim, criando. E eu comecei a pensar sobre questões tipo, a gente valoriza tanto que a gente tem fora e a gente não pensa nem no que a gente tem dentro. Comecei a pensar como a gente tem medo, às vezes a gente tem medo do sangue, a gente tem medo do nosso corpo e das coisas que ele realmente é, tanto que a gente está sempre tentando manipular ele para ser algo que ele não é. Tanto a nível estético quanto a nível comportamental, assim, a nível ético também penso. Estético tá bem claro, dá pra ver no meu trabalho, enfim, tu enxerga aquilo que eu quero dizer, essa ideia de abrir o corpo, de mostrar o corpo de verdade, de ir contra a corrente, de ir contra as mulheres de plástico, de ir contra um estereótipo que se busque, por isso que eu revelo o interior, eu quero que olhem pra dentro, não quero que olhem pra fora. Isso é uma maneira de falar, na verdade, do interior mente, né? Do interior emocional, psicológico das pessoas. Porque eu penso assim que esse adoecimento, essa coisa que existe assim de valorização, de padrão estético, tudo mais, a gente cria padrões, a gente cria um problema grande pra gente, porque a gente tá tão imbuído nisso, tá tão perdido dentro desses ideais que foram construídos para as pessoas que às vezes tu nem se conhece mais, sabe? Eu olho para as pessoas e eu vejo que elas não sabem o que elas são. Elas sabem que, elas aprenderam que elas tinham que ser assim, então elas são assim. E isso me incomoda profundamente, assim, olhar para as pessoas e ver que elas não sabem quem elas são. Elas não pensam sobre elas mesmas, elas não pensam sobre os outros, elas estão aqui. E elas são moldadas por tudo isso que está sendo jogado na frente delas e tudo que a gente aprende com os pais, com os avós e com todo mundo à nossa volta. E isso sempre foi uma coisa que me incomodou muito. Eu abro essas pessoas porque eu quero que elas olhem para isso. E eu sei que é uma coisa que causa mojeriza, que causa angústia para muita gente, é muito ruim. Mas é por isso que tem que olhar, entendeu? Porque se tu não olha para ti e tu não fica com algum nojo, ou tu não tem alguma coisa que te incomoda, ou tu não percebe o que tá acontecendo dentro de ti, tu não tá sendo humano de verdade. Eu penso que o que tem de bonito, o que tem de belo em ser humano, é precisamente as coisas que a gente quer esconder. É precisamente o corpo natural do jeito que ele é. O corpo do jeito que ele veio pra gente. É precisamente os instintos que a gente tenta sempre proibir, que a gente tem que esconder, varrer pra debaixo do tapete. São todas as coisas que a gente aprendeu que tem que ser de um jeito e que não são assim. E o que é bonito é porque elas não são assim. Porque se todo mundo fosse do jeito que esperam que a gente seja, ou do jeito que querem que a gente acredite que a gente é, não existe nada, sabe? Não existe humanidade, não existe verdade nenhuma ali. Pra mim, na verdade, a arte, eu, assim, do fundo, pra mim, o que eu sinto, o que pra mim sempre foi, era uma maneira de expressão, assim. Eu me coloco muito na minha arte. Pode não ter nada de mim ali, mas eu tô sempre ali. Eu não consigo produzir, assim, desconectado do que eu tô sentindo. Eu sempre faço, a minha arte sempre vem de mim. Ela sempre vem de alguma coisa que eu senti um dia, ou vem de uma imagem que me ocorreu. Então eu sempre penso que a arte, de certa maneira, ela é expressão.